Preparados, galera? Hoje eu trouxe um vídeo incrível que vai deixar todo mundo de boca aberta. Sério, vocês não vão querer perder isso. É algo realmente surpreendente, cheio de momentos que vão fazer vocês rirem e se emocionarem. Vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês 5 curiosidades incríveis do futebol mundial que vão deixar sua cabeça girando. Sério, vocês não vão acreditar no que eu descobri. Se liga só, tem cada fato surpreendente que vai fazer você olhar para o futebol de um jeito totalmente novo. Por exemplo, você sabia que a Copa do Mundo de 1950 foi a primeira a ser transmitida ao vivo? Isso mesmo! Imagina a emoção de ver seu time jogando pela TV pela primeira vez. A galera estava empolvorosa, reunida em frente às telinhas, torcendo como se estivesse no estádio, vibrando a cada jogada. E o mais louco é que essa Copa foi realizada aqui no Brasil, um verdadeiro espetáculo. O jogo final entre Brasil e Uruguai ficou conhecido como Maracanazo e teve uma atmosfera de tirar o fôlego. A tensão, a alegria e a decepção dos torcedores foram intensas, e isso só mostra como o futebol é capaz de unir e emocionar as pessoas. Mas isso é só o começo, viu? Se preparem, porque eu tenho umas curiosidades incríveis que vão deixar vocês de queixo caído. Por exemplo, vocês sabiam que tem craques que começaram suas carreiras em times pequenos e hoje são ídolos mundiais? E aquelas partidas épicas que fazem a gente vibrar, como a final da Copa do Mundo que foi decidida nos pênaltis, sem falar nas zebras, tipo aquele time que chegou lá e derrubou os gigantes. E aí, prontos para essa jornada cheia de emoção e surpresas? Vamos nessa, galera! Primeira curiosidade, vocês sabiam que tem um time na Groenlândia que precisa pegar barco para jogar suas partidas em casa? É isso mesmo, muito doido, né? Imagina só, eles enfrentam um baita desafio, porque o acesso é complicado e a viagem é longa. Para chegar ao estádio, eles navegam por mares gelados e enfrentam ventos fortes. Mas mesmo assim, a paixão pelo futebol é tão forte que eles não desistem. É como se o amor pelo jogo superasse todas as dificuldades. E olha, isso só mostra como o futebol é mais do que um esporte. É uma verdadeira conexão com a comunidade, incrível, né? É o Nagedrunguac 48. Olha, como o campo deles fica numa ilha isolada, a única forma de chegar lá é navegando. Imagina só a emoção de pegar um barco e explorar as águas até chegar lá. Super legal, né? E não é só isso. Durante a viagem, você pode ver paisagens incríveis, como montanhas ao fundo e aves marinhas voando por todo lado. É uma verdadeira conexão com a natureza. E quando você finalmente pisa na ilha, a sensação é indescritível. Você sente que está num lugar único, longe da correria do dia a dia. E quem sabe até encontra pessoas locais que compartilham histórias fascinantes sobre a cultura deles. É uma experiência que fica na memória, não acha? Imagina só o desafio que é isso, né? Principalmente no inverno, quando você tem que encarar aquelas águas congelantes que parecem uma geladeira. É como um banho de gelo, e a coragem precisa ser enorme para mergulhar. Você fica ali pensando se vai ou não e, cara, a tensão é real. Mas quando finalmente entra, a sensação é indescritível. É um misto de medo e adrenalina que faz seu coração disparar. Sabe aquele frio na barriga? Então, é bem isso. E no final, você se sente um verdadeiro guerreiro, como se tivesse conquistado o mundo. E a melhor parte é que depois vem aquela sensação de vitória, como se você tivesse superado um grande desafio. É uma experiência que fica na memória e vale a pena cada segundo. Agora vamos para a segunda curiosidade, que vai te surpreender. O recorde do gol mais rápido da história não pertence a nenhum craque famoso, mas sim a um jogador
semi-profissional. Imagina só, alguém que não é um superstar, mas que conseguiu esse feito impressionante. O gol foi marcado em apenas 2,8 segundos. Isso mesmo, menos de 3 segundos após o apito inicial. O jogador se chama Hakan Şükür e ele fez isso em uma partida da Superliga da Turquia. É uma prova de que, às vezes, as maiores surpresas vêm de onde menos esperamos, não é? Essa história nos mostra que o talento pode aparecer em qualquer lugar e que todo mundo tem a chance de brilhar. Outro jogador em 2004, o Mark Burrows, fez história ao marcar um gol incrível também com apenas 2,5 segundos de jogo. Ele chutou direto do meio-campo logo no apito inicial, pegando o goleiro totalmente desprevenido e deixando todo mundo de boca aberta. Imagina só a adrenalina no estádio, que jogada, né? Esse gol não foi só um ponto no placar, foi um verdadeiro espetáculo que fez os torcedores vibrarem como nunca. Esse momento é lembrado até hoje como um dos mais icônicos do futebol. E a galera sempre fala sobre isso nas rodas de conversa. E você já tinha ouvido falar desse gol? Se não ouviu falar, deixa nos comentários. Essa jogada que definitivamente entrou para a história e vai ser lembrada para sempre. É aquele momento que faz a gente vibrar, gritar e que todo mundo vai comentar por muito tempo, né? Tipo, é o que a gente ama no esporte. Nessa terceira curiosidade, você não vai acreditar. Nessa, teve uma partida de futebol que durou nada menos do que 3 dias inteiros. Isso foi no ano de 1981. Imagina só a tensão e a adrenalina que rolou. Incrível, né? Os torcedores estavam lá, vibrando e torcendo sem parar, como se o jogo nunca fosse acabar. Eles se revezavam, trazendo lanches, bebidas e até travesseiros, porque era uma verdadeira maratona de emoções. As arquibancadas estavam cheias de gritos, risadas e até lágrimas. Tudo em um clima de pura paixão pelo futebol. E o mais louco é que no final a partida foi decidida nos pênaltis. Foi uma experiência única que vai ficar na memória de todos os presentes. Como você reagiria se estivesse lá? O placar final foi de 33-25. Os jogadores se revezavam em turnos para conseguir aguentar, mas alguns ainda precisaram ser hospitalizados por exaustão. Hoje em dia, isso seria totalmente impensável, né? No futebol, tudo mudou muito. A forma como os jogadores se comportam, as táticas e até a torcida. Tudo é diferente. E olha, não é só isso, viu? A paixão da galera, as comemorações e até as rivalidades, tudo ganhou um novo nível. É como se o jogo tivesse se transformado em um grande espetáculo. Agora vamos para a quarta curiosidade. Você sabia que o primeiro jogo internacional de futebol feminino rolou lá em 1920? Foi entre França e Inglaterra. E adivinha só, teve uma galera de 53 mil pessoas assistindo. Incrível, né? Isso mostra como o futebol feminino já tinha uma torcida apaixonada desde aquela época. E olha, não era só um joguinho qualquer. As jogadoras estavam lá, mostrando toda a garra e talento. O que é mais legal é que esse jogo foi um marco, abrindo portas para tantas outras competições que vieram depois. Desde então, o futebol feminino só cresceu e a paixão da torcida só aumentou. Não é demais pensar que tudo começou lá atrás, com um público tão grande. Isso é só o começo de uma história incrível. Olha só que incrível. Na época, o futebol feminino era quase uma proibição em muitos países. Sabia? As mulheres enfrentavam uma luta danada, batalhando muito para conseguir jogar e se divertir. Era uma verdadeira guerra para conquistar seu espaço no esporte. E elas não desistiam. Essas mulheres foram verdadeiras pioneiras que abriram caminho para a evolução do esporte, né? Elas mudaram tudo, quebraram barreiras e mostraram que a força feminina é realmente imbatível. É inspirador ver como elas lutaram e conquistaram espaço.
não é? E a quinta curiosidade vai te deixar de queixo caído. Existe um time no Brasil que nunca perdeu uma partida oficial. Isso mesmo, é o Ibis Esporte Clube de Pernambuco. O mais curioso é que, apesar de não ter vitórias, eles têm uma história tão maluca que todo mundo adora contar. Imagina só, como um time consegue isso? Eles têm uma fama tão grande que até virou piada entre os torcedores. O Ibis é conhecido como o pior time do mundo, mas na verdade é um símbolo de perseverança e resistência. É de arrepiar, né? Afinal, quem diria que um time sem vitórias poderia conquistar tantos corações? Mas calma aí, não é pelo motivo que você está pensando, viu? É uma história bem diferente, cheia de surpresas e reviravoltas que vão te deixar de queixo caído. Esse time ficou famoso como o pior time do mundo, porque passou 3 anos e 11 meses sem ganhar um único jogo. Só empatava ou perdia, acredita. Eles pegaram essa fama e transformaram em marketing, bombando nas redes sociais e conquistando todo mundo. E o melhor de tudo é que todo mundo está adorando, né? Mas não para por aí. Vou dar um bônus incrível para vocês. Sabia que tem um jogador que balançou as redes mais de 1.300 vezes na carreira? Impressionante, né? E não é o Pelé. É o austríaco Joe Safibica, que brilhou entre 1931 e 1955. Ele é o verdadeiro rei dos artilheiros, sabia? Impressionante, né? O cara marcou mais de 800 gols. É de deixar qualquer um de boca aberta, não acha? O mais incrível é que ele conseguiu essa marca, mesmo com a carreira interrompida pela Segunda Guerra Mundial. Impressionante, né? Isso mostra a força e a determinação dele. O futebol é realmente fascinante, né? Cada partida tem uma história única por trás, cheia de curiosidades incríveis e fatos que poucos conhecem. É isso que torna tudo tão especial. E você já parou para pensar em quantas emoções ele traz? Cada gol, cada jogada é uma nova aventura que nos conecta, faz a gente vibrar e torcer como se fôssemos parte do jogo. É mágico. Isso é o que torna esse esporte tão especial. Ele realmente une pessoas de todos os cantos do mundo, né? É incrível ver como a paixão pelo jogo faz todo mundo se conectar, não é? E aí, qual dessas curiosidades você já conhecia? Tem alguma outra bem legal para compartilhar com a gente? Vamos trocar ideias e descobrir coisas novas juntos. Fala aí, deixa nos comentários. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E compartilha com aquele seu amigo fanático por futebol. Tenho certeza que ele vai pirar com essas informações. A gente se vê no próximo vídeo com mais curiosidades incríveis do mundo da bola. Valeu, galera. Até a próxima. E lembre-se, o futebol é muito mais que um simples jogo. É uma fonte infinita de histórias incríveis que merecem ser contadas. Fiquem na paz, galera. Vamos curtir a vida e espalhar boas vibrações. Um abraço do seu amigo aqui e até o próximo vídeo com mais histórias sensacionais do nosso querido futebol.